Romanos 12, versículos de 9 a 21. E nós vamos ver o que é amor em ação. Mas a gente já chegou nesse capítulo falando das coisas práticas, né? Agora está se tornando cada vez mais prático. Já falamos do sacrifício vivo da nossa vida, né? Falamos de uma nova mentalidade. E semana passada conversamos o que essa nova mentalidade faz em nós. Primeiro, com o nosso corpo, né? Que a gente vai ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Quem nós somos em Jesus, nem a mais, nem a menos. E a partir desse corpo também temos uma noção, uma visão correta, né, do corpo de Cristo. Entendemos que o corpo de Cristo é um só no mundo inteiro, que cada um de nós é um membro, e graças a Deus somos muitos membros, mas somos membros desse corpo e todos os membros estão ligados um com o outro. Talvez foi essa grande revelação, né, da semana passada. Nós estamos ligados um com o outro e os membros servem o corpo todo através dos dons que cada um de nós recebeu. Você recebeu um dom, eu recebi um dom, talvez vários, e nós devemos usar esses dons para servir uns aos outros e nos complementar, porque nenhuma pessoa é corpo de Cristo sozinho, nenhuma pessoa sozinha pode fazer a obra de Cristo que Ele deseja através da igreja. Precisamos nos juntar e nos complementar com os dons que Deus nos deu. Bom, o amor em ação, então, é o tema de hoje. E tem um versículo que a Kelly, a minha esposa, gosta muito, um dos versículos preferidos dela, está em 1 João 3, versículo 18, que fala sobre o amor em ação. Alguns devem conhecer. Fala: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então a gente sempre precisa voltar para a ideia de que o amor verdadeiro não é blá blá blá, né? Não é de boca para fora. Não é apenas expressando esse amor que a gente tem em palavras, mas realmente é uma demonstração do amor no dia a dia. É uma atitude, não apenas uma decisão que a gente expressa, né? Eu amo você e tudo mais. É uma atitude que a gente toma no dia a dia que se mostra em atos. Então você vai sentir de forma palpável que aquela pessoa te ama, ou que você ama aquela pessoa, porque você age conforme esse amor. Eu creio, vocês devem concordar comigo, que no corpo de Cristo a gente precisa de mais amor em ação. Nós somos ótimos em falar do amor de Deus, mas na prática, às vezes a gente está deixando muito a desejar no amor prático, né? Nos atos de amor. E as pessoas, muitas vezes novas no Evangelho, vêm por causa de palavras de amor, né? Talvez alguém foi tocado no evangelismo, na rua, ou através de um familiar, um amigo, e fala: eu estou gostando disso. Chega aqui na igreja e de primeira realmente sente um ambiente de amor, que a Bíblia descreve também, né? Essa é a nossa marca, né? Isso que deve existir conforme a palavra de Deus. Mas aí fica um pouco e acontece que em todo lugar acontece isso, que as pessoas ficam desilusionadas, né, com a igreja por causa da falta de amor entre os irmãos. Percebem ali as rixas, as brigas e tudo mais e falam: mas não foi essa a propaganda, em aspas, né, o que fizeram para mim no começo. E alguns deixam de vir, né, de congregar, e alguns até se revoltam pela ausência do amor em ação no corpo de Cristo. E a gente vê isso todos os dias acontecendo, né? Agora, mais duas considerações antes da gente entrar nesses versículos. Você pode contar em casa, tem um monte de imperativos, né? Cada versículo tem ali vários comandos, né? 30 imperativos em apenas 13 versículos. Uma lista aqui
das coisas que deve e não deve fazer. Se a gente só pensar nisso, toda religião tem uma lista de coisas que deve e não deve fazer, né? Então, grande coisa, qual a diferença do cristianismo com todas as outras religiões e ideias espirituais que tem por aí? Bom, religião é sempre Deus tentando alcançar, o homem tentando alcançar a Deus, né? É o homem estendendo as mãos, tentando alcançar a Deus lá em cima, através de tudo que ele faz ou deixa de fazer. Fazendo bem ao próximo, tenta alcançar a Deus e o favor de Deus. Talvez é meditação nas religiões asiáticas, talvez dando os seus recursos, compartilhando. Então, várias ideias que as pessoas têm naquela lista, que a religião apresenta, que tentam alcançar a Deus. Mas o cristianismo é o oposto. Não é o homem alcançando a Deus, mas Deus que já alcançou o homem. É Deus que já veio para reconciliar o homem consigo mesmo. É Jesus que já veio, já nasceu, já morreu, já ressuscitou para a nossa justificação, para nos tornar aceitos. Nós fomos e somos aceitos por tudo que Deus já fez, né? Não é algo que a gente tenta alcançar. Então, o que nós vemos aqui, devemos fazer ou deixar de fazer, a gente não faz para alcançar o favor de Deus, mas porque nós já temos o favor de Deus. Porque Deus já nos salvou, porque Deus já fez tudo em nós. E Romanos de 12 até o final desse livro é simplesmente uma resposta nossa, a resposta racional, né? Aquilo que faz sentido, o nosso culto racional diante de Deus, diante de tudo que Ele já fez por nós. Mas mais uma consideração. Soa tudo muito bonito. Se você já leu em casa, né? Se você já deu uma olhada, nossa, é essa vida que todos nós deveríamos viver. Mas será que é possível? Todo mundo concordaria, se todos os seres humanos vivessem assim, o mundo seria um paraíso, né? O mundo seria outro. O mundo seria realmente o lugar que Deus deseja que seja, né? Partindo, né, da atitude das pessoas. Mas será que é possível viver dessa forma? Será que nós podemos amar as pessoas dentro da igreja e inclusive fora da igreja dessa forma como nós vemos aqui, amor em ação mesmo? E obviamente a gente pode ler isso e se a gente olha para nós mesmos, a gente desiste. A gente fala, não é impossível. Eu vou parar aqui mesmo, eu, Cris, não tenho essa capacidade de amar assim. Eu vou parar no primeiro versículo que fala de amor, né? Porque eu não consigo amar assim. A gente jogaria logo a toalha e falaria, não, é impossível. Mas ao ler esses versículos, precisamos nos lembrar o que veio antes em Romanos. Que nós estamos debaixo de uma nova lei. Não estamos mais debaixo da antiga lei, onde tudo dependia de nós. Romanos 8 fala debaixo da lei do Espírito. É uma nova lei que governa as nossas vidas agora. É a lei que o Espírito habita em nós. E que nós temos a capacidade, pelo poder do Espírito, para viver a vida de amor em ação. Então a gente precisa ler e não mais pensar como antigamente. Basear tudo na nossa capacidade. Calcular tudo conforme a nossa capacidade natural. Naturalmente eu não consigo. Mas espiritualmente falando, eu consigo sim. Então, como funciona? O que a gente deve fazer? Primeiro, entender o que Deus deseja de nós, das nossas vidas. Entender a partir da palavra e aí simplesmente falar, eu quero obedecer essa palavra. Eu entendo o que Deus deseja, eu entendo o que é certo diante de Deus, eu desejo fazer aquilo. E simplesmente colocar em ação, né? Falar, Deus quer que eu odeie o que é mal, apegue o que é bom.
eu desejo fazer isso, eu vou colocar isso em prática. E na medida em que a gente faz isso, a gente vai perceber que o Espírito que habita em nós vai nos dar a força, vai nos capacitar para fazer aquilo. Porque essa é a vida que Deus descreve para nós. É a vontade de Deus para todos os seus filhos. E você não acha que Ele vai nos capacitar para viver a vontade dEle? Com certeza. Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos para viver a sua vontade. Como eu falei, se for por nós mesmos, a gente não teria como. A gente já teria desistido faz tempo. Mas, agora que Deus vive em nós, o Espírito Santo vive em nós, nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. É uma outra realidade, uma outra lei que nós vivemos. Vamos ver então a primeira parte do versículo 9, que nos dá a base para o resto, que diz assim, o amor deve ser sincero. Nós vamos ver em toda aquela lista dessas ordens, né, desses imperativos, o amor como base. É praticamente uma definição de amor. Quais as características do amor verdadeiro? A gente pode até comparar com 1 Coríntios 13, né, que nos fala o amor é, né, assim, paciente e tal. A gente pode incluir essa lista como características do amor. O amor é o mais importante, não é? Jesus falou, qual o maior mandamento de todos? Ame o seu Deus. E o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. A gente não tem o segundo sem o primeiro, né? A gente precisa, em primeiro lugar, amar o nosso Deus. Então essa é a primeira coisa para checar. Eu amo o Senhor, meu Deus, de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Se eu amo o Senhor, se eu estou num relacionamento vivo com Ele, então Ele vai me capacitar para amar o meu irmão dentro da igreja e o meu próximo fora da igreja. E a gente vai fazer essa divisão mais ou menos, né? Primeiro a gente vai olhar no amor pelos irmãos dentro da igreja, dos versículos de 9 a 13, depois do versículo 14 até o final, mais focando no amor pelas outras pessoas fora da igreja. Mas antes disso, aqui fala o amor deve ser sincero. Fala de um amor de verdade, um amor não fingido, um amor genuíno, um amor sem hipocrisia. Sincero vem até, né, da etimologia da palavra do latim e quer dizer sem cera. Tá? Por que sem cera? Porque antigamente, o que os romanos na cultura deles faziam? Os vendedores, né? Deixou cair um pote de barro, né? Eu quero vender esse pote ainda. Pegavam cera, né? Derretiam com aquela cor daquele pote, emendavam, né, aquela rachadura e vendiam. E os compradores eram enganados assim. Né? Já não era mais o pote ali, né, que foi feito à mão, com aquele valor. Não, foi rachado, foi emendado com cera. Então, com o tempo, isso se tornava um selo de garantia. Se foi feito sem cera, quer dizer, é original, está inteiro. Tá? Você está comprando realmente aquilo que você está vendo. Não tem fingimento, né? Não tem engano ali. Pode comprar que é tranquilo. E esse tipo de amor sem cera, né? Sem emendas, não fingido, deve ser a marca de todo cristão. A marca de todo filho de Deus. Porque esse tipo de amor não existe em outro lugar, não existe lá fora no mundo. Só existe em cada cristão, numa pessoa que nasceu de novo, numa pessoa que permanece no Senhor, tem esse amor. É isso que nós lemos em Romanos 5, versículo 5. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então você nasceu de novo, Deus derramou o seu amor ágape, no seu coração através do Espírito Santo. É a marca de todo cristão. E assim se torna a marca da igreja também, né? Do conjunto de cristãos.
essa deve ser a marca, porque Jesus disse em João 13:35, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então uma pessoa vem, olha e fala, como eles estão se tratando? Realmente estão se tratando como a família de Deus? Ou estão tentando se matar? e tem vários problemas ali que não conseguem nunca resolver. Cadê o amor? Essa deve ser a primeira e mais forte razão para atrair alguém para conhecer esse corpo de Cristo, né? Para conhecer e estar e permanecer na família de Deus. Porque fala, eu encontrei algo aqui que não existe lá fora. Eu percebi um ambiente de amor que eu nunca conheci em outro lugar. Existe algo aqui sobrenatural porque não consigo entender como eles conseguem se amar. Às vezes, né, dependendo do lugar, conhecendo toda a história, né, de cada pessoa que se juntou ali. Então, um amor não fingido no cristão, na igreja. Porque a pior coisa é fingimento. Você que já está nesse mundo, né, mais tempo, alguns anos, você percebe quando alguém finge o amor. E a pior coisa é porque você sabe que essa pessoa realmente não está, não quer dizer o que ela está falando para mim. Mas todos nós podemos cair num hábito de fingimento, inclusive na igreja, né? Nós cristãos podemos cair nesse hábito de simplesmente passar palavras e gestos de amor, mas não ter essa realidade no coração. Você cai até numa linguagem, né, de igreja e às vezes o teu coração não está por trás disso. Eu às vezes já fico com as antenas para cima, né, meio desconfiado quando vem alguém e exageradamente fala toda hora, meu amado, né? Vem cá, meu amado. Não sei não. Pode até ser verdadeiro, mas eu fico meio cabreiro com isso. Bom, se essa realidade não está no coração da pessoa, então ela é um impostor dentro da igreja. Mas antes de julgar todo mundo, a gente tem que olhar para si mesmo e tomar cuidado e lembrar que todos nós temos um impostor dentro de nós, que é a nossa carne, né? Que às vezes quer se parecer muito bom, né? Quer ser honrado diante das pessoas e por isso finge uma certa atitude, finge ser uma pessoa que não é. Então, não devemos cair nisso, fingir ser alguém que não somos. Por outro lado, você também não deve cair no outro extremo e dizer, eu não vou mostrar amor até que eu sinta isso no meu coração. Porque aí a gente tiraria o Espírito Santo, né? O Espírito Santo traz esse amor dentro de nós e a gente, em obediência, vive esse amor em atos. Se você espera o sentimento, então talvez você sempre seja aquela pessoa rude, grosseira, que fala, eu não vou passar para fora o que eu não sinto, né? Então, chute mesmo, né? A pessoa não é também dessa forma que nós devemos viver. Mas vendo o que Deus deseja para nós, obedecendo a sua palavra, o Espírito Santo vai nos capacitar e o sentimento vem depois, né? O trem mesmo que está na frente, a locomotiva, né, é o Espírito Santo com a nossa obediência. Os sentimentos vêm atrás, os vagões, vêm depois. E você vai perceber que isso vem com o tempo, né? Não, realmente agora eu sinto que eu amo meu irmão. Mas antes eu já sabia que eu deveria amar meu irmão e agir dessa forma. Então, quais as características? Vamos ver uma lista agora de 6 características para o amor dentro da igreja e depois mais 6 características para o amor para as pessoas fora da igreja. Vamos ver os versículos de 9 a 13. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação,
perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Isso foca para os irmãos dentro da igreja, né? Por isso começa a falar, o primeiro, na verdade, fala: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Depois fala do amor fraternal. A gente precisa fazer uma distinção, né? Vendo as pessoas, o amor faz uma distinção, uma diferença conforme o coração de Deus. O que é bom, o que é mal. O que Deus considera uma bênção e o que Ele considera pecado. E a gente vai concordando com isso. No contexto, a gente está falando de pessoas, né? De outras pessoas dentro do corpo de Cristo, os irmãos. E a gente pode errar de duas formas, né? A gente pode errar olhando para a pessoa e junto com a pessoa condenar todo o pecado que ela tem, ou olhando para a pessoa e falar: eu aceito você junto com todo o seu pecado. Esses são os dois extremos que a gente não deve fazer. Por isso fala os dois: odeiem o que é mal. Todo mundo, né, carregando o seu mal, o seu pecado. A gente não vai se tornar cúmplice. A gente não vai falar: ah, não, tudo bem, você já está aqui, não tem problema, continua vivendo assim. A gente deve tratar com temor mesmo. Judas, versículo 23, nos fala: a outros salve-nos arrebatando-os do fogo. E aí, outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Você vê aquela pessoa, né, com aquele problema, com aquele pecado, você deve chegar com temor, sabendo que você também pode cair na mesma coisa. Odiando, né, tudo que tem a ver com esse pecado, ajudando o irmão a se levantar novamente. Então, odeia o pecado, mas não odeia a pessoa que é criada na imagem de Deus, que é boa. Deus ama o pecador. Então, faz essa distinção. Mas, como a gente falou de amor hipócrita faz uma coisa ou outra, né? Chega com um lindo discurso de amor, a pessoa é atraída, né? E aí você começa, claro, odeia o mal dentro da pessoa, mas odeia tanto que você não consegue mais distinguir. E você fala: ah, você está aqui agora, mas você não está se encaixando dentro do padrão dessa igreja. E a pessoa fala: dessa forma nunca vou conseguir. E ela cai fora, com razão, porque ela fala: vocês têm o mesmo preconceito que eu vejo no mundo. Por outro lado, o amor fingido, né, o amor não sincero, pode olhar para a pessoa e falar: eu aceito você, né? Vem cá, meu irmão, eu aceito você com todos os seus pecados e não tem problema nenhum, você pode ficar aqui, eu gosto de você e por isso vou tolerar o seu pecado. E hoje tem igrejas por aí que defendem certos pecados descritos na Bíblia porque gostam daquela pessoa. Não, vem aqui, você pode estar aqui com a gente vai tolerar tudo. E não odeiam mais o mal na pessoa. Por isso tem o equilíbrio entre os dois. Em segundo lugar, o amor é fraternal. Qual é a base desse amor que nós temos, devemos ter uns com os outros? Não são as amizades, as afinidades, o gosto que a gente compartilha, mas é simplesmente o laço fraternal, o laço da família de Deus, que nós somos irmãos. Nós devemos cuidar uns dos outros, se preocupar uns com os outros, simplesmente porque nós somos irmãos. E às vezes você encontra uma pessoa que nunca conheceu na vida, mas esse amor que você deve mostrar para aquela pessoa simplesmente porque é irmão ou irmã. Então essa é a base para esse amor. O amor é fraternal. Em terceiro lugar, o amor considera os outros mais dignos do que a si mesmo. É colocar-se no lugar de servo. Como Jesus, que pegou a toalha e lavou ali os pés dos discípulos um por um. É você se colocar abaixo da pessoa
falar como eu posso servir você. Eu vou me alegrar e não ficar com raiva, mesmo se você recebe a honra que seria minha. Se eu tive um sucesso, mas você está recebendo o aplauso, né, a honra por aquilo. No final não tem isso. Se no corpo de Cristo tem algum ganho, algum avanço, é para todos. Não importa quem está ganhando a honra, o destaque, o que seja. É o que Paulo falou em Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então, o amor fraternal, o amor sincero é amar o outro dessa forma, considerá-lo superior a si mesmo. Em quarto lugar, o amor mantém o entusiasmo no servir, o zelo, a dedicação. Todo mundo que já serviu a outro sabe que pode ser difícil, pode ser desencorajador, porque em geral todas as pessoas são ingratas, são indiferentes, são descompromissadas, né? São infiéis. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai se desanimar e querer desistir. Mas a gente deve lembrar que nós servimos ao Senhor. Nós servimos a Deus. E através dele, servimos as outras pessoas. Como a gente pode manter o fervor no Espírito? Nós mantendo no amor de Deus. Amando o nosso Senhor acima de todas as coisas. Dessa forma, nós vamos ter o fervor no Espírito Santo. Nós vamos lembrar que a obra é dele. Ele que vai edificar a sua igreja e as vidas. A batalha não é nossa, é do Senhor. Não depende dos nossos recursos, né? De nós mesmos, mas depende dele, do Senhor. E como a gente precisa continuar com zelo na obra do Senhor. Tem um versículo que eu gosto muito, que nos encoraja bastante, em 1 Coríntios 15, 58, que Paulo fala: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Cada um faz aquilo que Deus colocou nas mãos, né? Aquela responsabilidade, mas que nada os abale. Tem os obstáculos, tem as dificuldades, claro, mas mantenham-se firmes no amor de Deus e dediquem-se, porque vocês já sabem, o que vocês fizerem no Senhor, não para si mesmo, não em primeiro lugar para aquela pessoa na sua frente, mas no Senhor, não vai ser inútil. Não vai ser inútil, não vai ser em vão. A gente vai colher o fruto daquilo que nós plantamos no Senhor. Em quinto lugar, o amor se alegra na esperança. Obviamente, as circunstâncias atuais não vão trazer tanta alegria para nós, né, toda hora. Às vezes sim, às vezes não. Mas como a gente pode ter esperança em todas as circunstâncias? Sabendo que a gente sempre vai passar por alguma tribulação, pode estar, né, cabisbaixo, lembrando que não estamos sozinhos. Deus está conosco e Deus deu irmãos para estarem conosco. Compartilhe também os seus fardos para que outros possam saber carregar esse fardo com você e orar com você através dessa tribulação. Ore. Se você persevera em oração, como diz aqui no versículo, né? No versículo 12, perseverando em oração, você vai ser paciente na hora da tribulação. E aí você vai ter esperança. Esperança que o Senhor está contigo. Esperança que Ele vai te dar o livramento. Esperança que Ele está no controle. E você vai ser alegre na esperança. Então não deixa que as tribulações diminuem ou até apaguem o teu amor pelo irmão. Porque isso pode acontecer. Tribulações às vezes têm a tendência até de afastar alguém da comunhão. Quantas pessoas já ouvi falar: eu não estou bem, eu não vou para a igreja esse mês. Ou eu vou me afastar um pouco porque eu preciso resolver algumas coisas da minha vida. E a pessoa não vem.
para o lugar onde ela pode ter, né, palavras que ajudam ela, que o Espírito vai ministrar, que os irmãos estão ali para apoiar e ajudar. Não, a pessoa prefere se afastar e estar sozinho, tentando de alguma forma resolver as tribulações sozinhos. Não funciona dessa forma. Nós fomos chamados para uma vida no conjunto, para uma comunidade. Então não deixe que as tribulações diminuam ou apaguem seu amor ou sua presença com os irmãos. E em sexto lugar, o amor vai de encontro às necessidades. O versículo 13, compartilhem o que vocês têm com os santos. Não ignore as necessidades que estão na sua frente. Não feche os olhos e fale, tá tudo bem, eu estou bem, meu irmão, também, ele se vira. Claro que é impossível atender todas as necessidades, né, que às vezes são muitas. Mas por isso nós somos muitos membros e cada um recebeu algo do Senhor. Né? Sejam recursos, sejam talentos. Um mexe com computador, o outro faz pintura, a outra faz mecânica. Né? E um tem um ouvido para escutar, o outro tem a palavra para exortar, o outro tem ali o coração para acompanhar aquela pessoa, o outro para interceder. Que cada um faça conforme Deus deu, mas compartilhe o que você tem com os santos. Esse é o nosso dever. E no final ainda ele fala um presente que todo mundo pode dar, que é a hospitalidade. Todo mundo pode abrir as portas da sua casa e ajudar alguém que talvez precisa de uma cama para uma noite, que precisa de um café e uma conversa, que precisa de uma oração, né? Que talvez precisa de vamos chamar um tratamento extenso, né? Um discipulado, um momento, né, ali mais intenso de comunhão com a pessoa. A hospitalidade todos nós podemos oferecer. Uma reunião que a gente deseja fazer e alguém abre a sua casa para um grupo, para os irmãos se encontrarem. É maravilhoso. E a partir do versículo 14, agora a gente vê o amor sincero, mas com foco para aqueles que estão lá fora. Que no final, você gasta mais tempo com pessoas não cristãs, no seu trabalho, na rua, tudo mais, do que com os irmãos na igreja, né? Embora várias coisas aqui nesses versículos a gente também pode aplicar aos irmãos e a vida na igreja. Mas vamos focar naqueles que estão fora da igreja. Vamos ler os versículos de 14 a 21. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. 6 características do amor verdadeiro também. O primeiro, o amor abençoa o perseguidor. Você vai ser perseguido porque Jesus foi perseguido também. Lá no trabalho alguém pode te perseguir, lá no trânsito alguém pode te perseguir. Claro, até na igreja isso pode acontecer. Mas o que você deve fazer? Não fazer a mesma coisa do mundo. Eu sou perseguido, vou perseguir aquela pessoa também. Vou xingar lá no trânsito, né? Vou pagar de volta o que a pessoa fez para mim. Caluniar e tudo mais. Não, mas procurar formas para fazer o bem do perseguidor. Tem uma história que eu vi muitos anos atrás, fato histórico de um cristão pós-reforma de Lutero, né? Menonitas, quem conhece esse grupo, né? Os primeiros que batizaram adultos, né?
por isso eles foram chamados de anabatistas, batizando de novo. Bom, esse irmão estava correndo, né, a pé de um perseguidor que estava ali atrás para prendê-lo. Era na Europa, né, no inverno, atravessou um lado congelado, ele chegou ao outro lado. Quando ele olhou para trás, ele viu que esse perseguidor tinha pisado num gelo mais fino e tinha afundado e estava ali se afundando na água congelada, né, gelada. O irmão pensou, voltou para trás, correu, estendeu a mão e ajudou esse perseguidor a sair da água, salvou a vida dele. Dizem que no final o cara, depois de, né, ficar bem, acabou prendendo esse cristão. Mas ele fez o que foi certo naquele momento. Ele abençoou o perseguidor, fez o que Deus, né, desejava que ele fizesse e deixou o resultado na mão do Senhor. Então, abençoem aqueles que os perseguem. Em segundo lugar, o amor se identifica com os sentimentos de outros, com alegria, com tristeza. Isso, claro, dentro do corpo de Cristo, mas também na rua. Você vê alguém que obviamente está triste, que acontece muitas vezes no ônibus, no trabalho, né, onde você está. Você pode estender a mão, perguntar, tudo bem com você? Ao invés de ignorar os sentimentos das outras pessoas. Talvez surja aqui um momento para você compartilhar Jesus, para poder orar por aquela pessoa e Deus fazer um milagre mesmo naquela hora. Então você pode, né, se importar, se interessar pelo outro dessa forma, tanto na tristeza como na alegria. E às vezes a alegria é até mais difícil para o nosso orgulho quando se trata de um sucesso de uma pessoa, né? Porque o nosso orgulho não consegue se alegrar com o bem do outro, né? No máximo, a pessoa fala ali no mundo, que bom para você, né? Beleza. Mas realmente se alegrar, que bom que você foi promovido. Talvez, que bom que você foi promovido, que a promoção que eu queria, né? Você se alegrar com alguém que está se alegrando. Deixa de inveja, de ciúmes ou até de autocomiseração para poder se alegrar com alguém. Em terceiro lugar, o amor não mostra parcialidade. Você deve ser alguém que se relaciona com todo tipo de pessoa e ser a mesma pessoa com qualquer pessoa, né? Mesmo de, sei lá, classe alta, classe baixa, de qualquer classe social, de qualquer cor de pele, de qualquer tipo de educação que a pessoa tem, o nível de educação, ser a mesma pessoa. Uns fins de semana atrás, a gente visitou uma amiga da Kelly e ela é, como se diz, afrodescendente, né? Uma mulher negra, né? Que estava ali, mora num prédio lá no Gonzaga, e ela falou, por muitos meses, talvez anos, ela subia e descia o elevador e uma senhora, sempre que estava no elevador, não falava com ela, não olhava para ela. Muito tempo depois, ela desceu com o cachorrinho dela. Do nada a pessoa perguntou, né? Essa senhora perguntou, é seu o cachorro? Sim. Você mora aqui? Mora aqui no quinto andar, né? Aí a pessoa começou a falar com ela. Por quê? Todo aquele tempo achava que era uma diarista. Achava que era alguém que só trabalhava ali no prédio. Por isso nem olhava para ela, nem falava com ela. Olha como as coisas são. Não deve ser assim com nós cristãos, né? Com as pessoas de fora e, claro, de dentro também. Seja humilde, tenha um conceito equilibrado de quem você é e assim você vai ser como Jesus, porque Jesus se relacionava com todos, né? Era com os cobradores de impostos, era com Pilatos, o governador, era com qualquer pessoa, ele era o mesmo. Ele tinha amor de verdade. Em quarto lugar, o amor não é rancoroso, não paga com a mesma moeda, não mantém ressentimentos e fala, agora vou pagar essa pessoa, agora vou conseguir pagar ela de volta. Não, mas, como diz aqui, deixa que todos vejam o que você está fazendo, que isso é correto, que você tem uma vida acima de repreensão, que você tem uma vida acima de suspeita,
que tudo que você faz, de fato, as outras pessoas possam chegar ali e olhar e falar, não tem nada de errado. Essa pessoa fez tudo correto, porque fez diante de Deus. Em quinto lugar, o amor procura estar em paz com todos. Procura estar em paz com todos, não depender de você. Você fez tudo para estar em paz com a pessoa. Você procurou a pessoa, pediu perdão. Você fez todo o esforço para estar com aquela pessoa e se reconciliar com aquela pessoa. Você andou uma milha a mais. Então você fez a sua parte. Porque tem pessoas que parece que não gostam de estar em paz, né? Com você. Tem pessoas que realmente é impossível de viver em paz. Mas você fez a sua parte. O que depender de você, viva em paz com todas as pessoas. Em sexto lugar, o amor não procura vingança, como o mundo faria, né? Olho por olho, dente por dente, né? Vou fazer a mesma coisa que você fez por mim. Se você se irar, não peca, a palavra diz em Efésios, né? Não peque. Então, se você se irar, passa essa ira para Deus. Como diz aqui, Ele é o advogado e o juiz. Deixa Ele ser o seu advogado e juiz, mesmo que seja difícil. E mesmo que você saia no prejuízo, mas não toma a justiça nas suas próprias mãos. Mas deixe um espaço suficiente para Deus ser juiz e ser advogado, não é? E aí você vai ver que Deus toma o seu caso e você pode ficar tranquilo. Não precisa se vingar, a obra é dele. A obra também vai ser não destrutiva, porque se você se vingar, vai sair alguma coisa ruim, vai machucar alguém. A obra de Deus é sempre redentora. Então, se Ele é juiz e advogado, você vai ver que algo milhares de vezes, infinitamente melhor vai sair daquela situação. E Paulo ainda fala, ao invés disso, abençoe o seu ofensor. Procura algo que você pode fazer para ele. O que essa pessoa necessita, talvez? E se você mora num prédio, por exemplo, ou encontra aquela pessoa no trabalho, pelo menos cumprimenta. Ela te ofendeu, mas tenta abençoar. Você pode receber uma encomenda para ela, deixar lá na porta, faça isso, ou levar ao correio, sei lá, alguma coisa assim. O que essa pessoa precisa? Ela está ali no seu lado querendo tomar um café, põe o café para aquela pessoa. Mostra que você abençoe ao invés de se vingar. E isso, a Bíblia fala, né, traz essa ideia, que é isso, né? Brasas vivas na cabeça. Parece até que estou queimando a careca do cara, né? Mas provavelmente era um costume não tinha isqueiro, fósforo na época, você chegava lá no seu vizinho, pegava um pouco de brasa para começar o seu fogo, né? Colocava ali num pote, ali na cabeça, carregava para a sua casa, pronto. Talvez tenha sido isso. Mas a ideia é qual? Que a pessoa, por causa da sua conduta graciosa, vai sentir vergonha por tudo que ela fez. E isso acontece de verdade. A pessoa é calada pela sua conduta. E a pessoa é transformada pela sua conduta. E quem sabe, um dia ela até chega e fala, sabe aquela vez que eu fiz isso e aquilo? Desculpa, me perdoa. Muito legal a sua atitude de não pagar de volta o que eu fiz, né? Mas você fez isso para mim, eu não merecia isso. E a gente está sendo o quê? Um representante de Jesus. A gente está mostrando o que Jesus faria. Porque mesmo quando ele estava na cruz, ele fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa frase que a gente precisa lembrar. E o resumo está no último versículo, né? Como vencer o mal? Primeiro, não ser vencido pelo mal, né? Não ceder à nossa carne, que sempre tem uma resposta pronta, né? Sempre tem já uma ação no gatilho que vai machucar, vai dar algum problema. Mas deixar o Espírito viver através de nós. Dessa forma que a gente vai vencer o mal. Obedecendo a palavra, mesmo que a gente não sinta aquele amor, mas
tomando esses passos de amor em ação e a gente vai ver que o Espírito vem com a força dele nos capacitando a viver assim. Nós podemos vencer o mal com o bem, porque é isso que Jesus fez. Atos fala, ele andou por aí fazendo o bem. É o que Jesus fez e a gente pode perguntar o que Jesus faria nesse momento, no meu lugar. Ele teria amor sincero pelos irmãos da igreja, mas também pelas pessoas lá fora que não têm nem noção o que estão fazendo. Amém? Vamos orar, pedir ajuda do Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra clara, pela exortação que nós recebemos hoje, Senhor, pela forma como o Senhor nos mostra também como nós devemos viver. Não se baseia em nós, não depende de nós, mas o Senhor já fez tudo para que a gente possa viver essa vida. Obrigado que um relacionamento com o Senhor não é simplesmente religião como qualquer outra, mas é algo totalmente diferente, Senhor. Algo vivo, algo maravilhoso, Senhor, que nos sempre coloca no lugar certo diante de Ti e diante das outras pessoas. E que a gente mantenha, Senhor, um conceito equilibrado de nós mesmos. Que a gente, Senhor, coloque a toalha de servo, coloque, Senhor, as ferramentas de um servo como o Senhor, para servir uns aos outros aqui, mas também para servir as pessoas lá fora que não merecem, porque no final ninguém merece, Senhor. Nós não merecíamos o Teu serviço, o Teu sacrifício, Senhor. Mas o Senhor nos chamou para andar nesse caminho, que não seria fácil, mas seria a única forma de viver nessa terra. Pela fé no Senhor que venceu, pela fé no Espírito que habita em nós. E que o Teu Espírito, Senhor, habite abundantemente no nosso coração para nos capacitar a viver esse tipo de vida, que de fato muda a igreja, muda o mundo ao nosso redor. E nos faz viver, Senhor, um vislumbre do paraíso que o Senhor tem para nós. Mas não só isso, nos torna também um reflexo da Tua bondade, da Tua grandeza e do Teu poder. Nos ajude, Senhor, a viver assim, para que o mundo saiba, para que todos reconheçam que nós somos os Teus discípulos. Em nome de Jesus. Amém.